A graça e a paz, Filho de Deus, a quem Deus tanto ama. Deus tem uma palavra para você nessa tarde. Deus abençoe sua vida. Filho, sem intimidade comigo não há como tu vencer. Sem dobrar os teus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras, não há como descobrir os segredos que eu tenho pra você. Mas sondei teu coração e vi o desejo de me adorar. Foi pensando então que decidi a te me revelar e te mostrar alguns segredos para uma vida de vitória e de conquistas. Escuta o que eu vou lhe dizer, filho. Enquanto for tua prioridade, pode vir o que vier. Pode também contar comigo, seja lá para o que for. 1000 cairão a teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, verás livramento, sou eu o teu Deus. Se te fecharem uma porta, outra para você eu abrirei, de preferência onde não tem parede, só para mostrar que sou o Deus da tua vida, sou o Deus da tua história, e ninguém vai sentar à mesa enquanto de glória eu não te honrar. Midian Lima, música linda com uma letra fortíssima. E eu gostaria de falar alguma coisa para você em cima dessa letra. O texto de 2 Timóteo, ele vai trazer para a gente uma realidade que você vai ficar boquiaberto com essa verdade de Deus na sua vida. 2 Timóteo 2,15, ele vai falar assim, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te. Você tem se apresentado diante do Senhor, você tem se apresentado diante de Deus, você tem se apresentado de forma que Ele possa fazer as intenções, os pensamentos dele sobre a sua vida? Talvez não, talvez você não tenha sido assim. Paulo aqui ele vai definir muito bem que o crente tem que ser crente. O crente precisa parar de ser, de fazer coisas erradas. Ele precisa estar nas mãos do Senhor o tempo todo. O crente ele precisa estar na igreja, viver na igreja. Ele precisa viver o cristianismo de verdade. Ele precisa se entregar, ele precisa servir a Deus. Ele precisa ser verdadeiro com Deus, com a esposa, com as pessoas, e parar de fazer coisas erradas. Ele precisa disso. Ele precisa participar, ele precisa contribuir, ele precisa orar, ele precisa cantar, adorar ao Senhor. Quantas vezes você não consegue adorar o Senhor, porque ele não vem de dentro de você? E o crente precisa disso, ter essa adoração verdadeira dentro de si, pregar o Evangelho, testemunhar do que Deus tem feito na sua vida. A gente vê muitas pessoas assim, até estão dentro da igreja, até vivem dentro da igreja, acompanham a esposa, acompanham os filhos, acompanham o marido, mas não estão de fato. Eu contei outro dia aqui sobre o gato na igreja. É uma ilustração de um autor desconhecido, mas eu acho que vale a pena a gente relembrar essa ilustração. Essa ilustração diz que um gato estava num dia de sol, procurando um lugar para descansar, e de repente ele foi até o lugar onde tinha uma igreja, e ali as portas estavam abertas, estava acontecendo um culto pela manhã, e ele entrou naquele lugar, ele sentiu um clima geladinho do ar-condicionado, ele escutou aquela música ao fundo, bem agradável, ele ouviu o pastor falando com falas mansas, tranquilas, e ele se deitou ali, e de repente alguém colocou um potinho de água, um potinho de comida, e ele ficou muito bem acomodado naquele lugar. E o culto acabou, ele teve que sair da igreja, mas o culto seguinte ele estava lá, deitou novamente, participou do culto daquela forma dele ali, se aproveitando das coisas que estavam ali. E foi se passando tempo, passaram-se semanas, passaram-se meses, e de repente o pastor, que já havia percebido a presença do gato, chamou a atenção da igreja falando: vocês já perceberam que existe um gato que vem assistir os cultos juntamente com a gente?
Já prestaram atenção? Todo mundo sim e tal. A gente brinca com ele lá, a gente passa por ele, a gente fala com ele. Pois é, esse gato até parece um crente, né? Ele está em todos os cultos, ele está na igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa. Esse gato, ele ora a Deus? Não. Esse gato, você já viu esse gato cantando ao Senhor? Não. Você já viu esse gato se levantando e fazendo a sua contribuição? Não. Você já viu esse gato na oração de intercessão orando por alguém? Não. Você já viu ele participando das reuniões na igreja, falando alguma coisa nas reuniões? Não. Você já viu ele ensaiando com os ministérios que aqui estão? Não. Pois é, tem muita gente que é assim também. Vem na igreja, usufrui de tudo que a igreja tem para servi-lo, mas não está como um verdadeiro crente, um adorador. Sabe por quê? Porque aí vem uma outra questão agora. O que seria necessário? Por que esse gato não se converte? Quais são as dificuldades que esse gato tem para se converter? Ele está no lugar certo, ele está no momento certo, ele tem paciência, ele tem estado com a gente. Por que ele não se converte? Ele está presente em todos os cultos. Ele tem tudo para ser um crente de verdade. Mas tem algumas coisas que o gato precisa abandonar, assim como aquele crente que não consegue se converter precisa também. O crente, muitas das vezes, dessa forma, frio, ele está amarrado em algumas coisas. O pecado, as propostas que Satanás faz a ele, as tentações do mundo, sejam eles quais foram, mas ele está ali preso àquelas coisas e às vezes ele não se entrega. E ele precisa aprender a se colocar diante do Senhor e falar assim para Deus, para a igreja e para as pessoas que estão com ele: Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, e andar do teu lado, Senhor, desde o ventre de minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou abençoado, se vivo obediente. Todo dia o pecado vem e me chama, todo dia as propostas vêm e me chama, todo dia vem as tentações e me chama, todo dia o pecado vem. Aí vem a parte que ele precisa falar para Deus: mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo 2,15. Deus te abençoe.